Jesus nos salvou. Escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, vai dizer assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. O verso 36 diz: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda um pouco de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Verso 38: o meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E para concluir o capítulo 10, o escritor aos Hebreus diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem aqui ainda está conservando a sua alma? Em Hebreus, no capítulo 11, verso 7, o escritor vai dizer que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda iriam acontecer, temeu a Deus e construiu uma arca, preparou uma arca para a salvação sua e da sua casa, e foi constituído herdeiro da fé, o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé é o fundamento que nos traz aqui essa noite. A fé é a firme certeza que nos faz confiar que, ainda que a circunstância esteja difícil, Deus dará uma porta de escape, seja para o seu casamento, seja para a salvação do seu filho, seja para a restauração dos seus negócios, seja para o cumprimento de uma promessa que você espera há muitos anos e ainda não viu se cumprir, mas acredita em um Deus que entregou o seu único filho para a salvação da sua alma, e esta noite você já adorou a Ele, você já glorificou a Ele, você já soltou uma rajada de glória para Ele. Então Ele vai te honrar e vai falar com você. Ele está nesta casa, Ele está aqui. A nossa salvação é o maior presente que poderíamos receber. A nossa salvação é a maior coroa que poderíamos agariar no reino. No entanto, João escreve no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Todo crente foi presenteado naquele dia que aceitou a Cristo como Salvador com uma coroa, e esta coroa, lá no livro de Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer que quando se manifestar o sumo pastor das ovelhas, receberemos a nossa inacessível coroa de glória. Existe uma coroa guardada para todo crente que entregou a sua vida na mão de Jesus Cristo e confia que, ainda que Satanás se levante, há um Deus que fez uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. Agora toque você, aponte o seu dedo de profeta para você mesmo e diga: eu sou a igreja, eu sou a promessa, eu sou, aleluia, o representante de Deus na terra. Jesus preparou milhares de embaixadores para compor o seu reino, e estes embaixadores estão reunidos aqui esta noite. Esta reunião não é uma reunião qualquer, esta reunião não é uma reunião corriqueira. Esta reunião é uma reunião de embaixadores, mas aqui a gente não carrega anel, aqui a
gente não carrega diploma. Aqui, cada um de nós foi chamado em uma área. Cada um de nós fomos separados por Deus para atuar como embaixador. Uns foi chamado para orar, outros foi chamado para interceder, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados para fazer obra missionária. Mas aqui existe uma reunião de homens e mulheres dotados de autoridade do céu, e quando esse povo se reúne, se manifesta os dons espirituais. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Deixa eu ver, levante a sua mão. Quem é batizado no Espírito Santo está de posse de uma autoridade sobrenatural para profetizar, para interpretar, para ter visões, para pregar a palavra. Por isso, esta noite, Deus nos reuniu aqui, porque esta noite Ele quer falar com os seus embaixadores. E é por isso que é gostosa essa reunião. E é por isso que é impactante, porque somos considerados como uma fogueira. Cada um é um tição tirado do fogo. E todos nós sabemos que esse Deus não reúne o seu povo em vão. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos meditar nestas palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Glória ao nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja aleluia, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia também no livro de Apocalipse, capítulo 5. Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 4. Acompanhe comigo a leitura. E eu, João, chorava muito, pois não havia ninguém, nem na terra e nem no céu, que era digno de abrir o livro, olhar para ele e de desatar os seus 7 selos. Amém. O evangelista João, compositor do livro de Apocalipse, livro esse que ele recebeu na ilha de Patmos, quando o imperador daqueles dias, preocupado com o crescimento da igreja, preocupado com a evasão do poder do Espírito Santo, para tentar parar a igreja, ele prende a João, e diz alguns historiadores que eles pegam João e colocam ele em um tacho de óleo fervente, e enquanto os algozes de João viam o tacho ser incendiado pela fogueira, eles esperavam que João fosse encolhido pela força do fogo, mas João não se queimava, o óleo aquecia e João não derretia. Então eles pegam João e levam ele para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, eles tinham certeza que João estava acabado, eles tinham certeza que João estava derrotado, mas eles não sabiam que o Jesus que eles acabaram de crucificar, ele não ficou na sepultura como Buda, ele não ficou na sepultura como Maomé. No terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Lá estava João, quem sabe com o seu coração fervendo, dizendo: agora eu morrerei em paz, porque eu já fiz uma grande obra para Deus. E o seu coração animado, porque sabia que em Deus tudo pode acontecer dentro da sua vontade.
Naquela hora, alguém toca em João pelas costas e diz: João! Quando ele tenta se virar, lá estava o cordeiro que foi crucificado, lá estava aquele que tem os seus pés como latão reluzente, lá estava aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lá estava aquele que sai da sua boca uma espada aguda de 2 gumes, aleluia, lá estava aquele que venceu a morte e ressuscitou para te dar vitória. Quando João olha, a Bíblia diz que ele cai como morto, então começa o Senhor a revelar-lhe coisas profundas. Todas as vezes que as coisas começarem a apertar, aperta o cinto, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas poderosas para te revelar. Não é momento de abaixar a cabeça quando a tempestade começa a soprar mais forte, mas é para você descer, como ele disse para Jeremias: desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu prego aqui essa noite para crentes que estão atravessando, sim, vales da sua vida, vales do seu ministério, vales dos seus sentimentos. Estamos vivendo a era da depressão. Quantos obreiros que estão passando por esta fase, quantas famílias que estão enfrentando a depressão. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. No momento que você pensar que tudo está acabado, Jesus é o teu ajudador, é o teu conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele tem paz para dar para a sua alma. Ele tem paz para dar para a sua alma. Não importa o tamanho da sua dor, Jesus é o Príncipe da paz. João, no seu evangelho, diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No livro de Números, capítulo 21, verso 8 ao 9, registra a história de quando o povo de Deus, por ter pecado, por ter aborrecido ao grande Deus Yahvé, o Senhor manda uma praga e serpentes começam a aparecer no arraial e a ferir os israelitas, feriam-os de morte, de maneira que o arraial estava sendo dizimado. E então eles foram até Moisés e disseram: o que faremos? Por que tudo isso? Moisés vai consultar o Senhor, e o Senhor diz: o meu povo se afastou de mim, o meu povo pecou contra mim, por isso a serpente tem aparecido no arraial. Não é esse o motivo de tanta frieza que estamos atravessando. Estamos atravessando tempos que muitos já não sentem mais em seu coração, na sua consciência, o peso do pecado, e o arraial está sendo visitado por serpentes do pecado. Mas o Senhor, através de Moisés, diz: Moisés, levanta uma serpente de bronze, coloca ela na haste, e há de ser que todo aquele que olhar para ela será sarado da enfermidade causada pelo pecado. Quando João lhe revela, no capítulo de número 3, que a serpente foi levantada e importava que Jesus fosse levantado como ela, João estava apontando para o Calvário. João estava apontando para a crucificação. João tinha certeza que Jesus é a cura para a humanidade. João tinha certeza que Jesus é a solução para o pecado. Assim como a serpente que Moisés levantou, Jesus também haveria de ser levantado. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 9, quando então o Senhor Deus passeava pelo jardim, após a queda de Adão, ele bradava em alto som e dizia: Adão, aonde estás? O texto revela que Adão estava escondido entre as folhagens do jardim, porque ele ouvia a voz do Senhor, mas tinha vergonha da presença do Senhor. Sabe o que está acontecendo nessa geração? Alguns perderam o desejo de ouvir a voz do Senhor.
Alguns perderam a intimidade de desfrutar da voz do Senhor. E quando o Senhor aparece na viração do dia para falar, é mais fácil se esconder. Mas o Senhor Deus, através desta palavra esta noite, trouxe-nos aqui para oferecer a cura, a restauração, a libertação, a transformação através de Jesus de Nazaré, que é a promessa de Deus para a restauração de todo pecador. Mas não ficou por aí. No versículo 15 do mesmo capítulo, a promessa é disparada: nasceria um da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. A igreja é contemplada por esta promessa, porque a igreja vivenciou todo este sacrifício prometido. E a história revela que todas as vezes que Deus tentou trazer o seu povo para próximo de si, porque embora o homem tenha caído, Deus nunca desistiu do homem. Eu posso estar pregando aqui esta noite para pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que estão distanciadas da presença de Deus. Você já cantou no círculo de oração, você já fez parte dos jovens, você já profetizou, já falou em línguas estranhas, mas hoje está afastado da presença de Deus. Mas hoje já não sente mais o prazer que sentia quando ouve a palavra de Deus. Mas existe uma promessa que te contempla: Jesus de Nazaré iria esmagar a cabeça da serpente, a cabeça do pecado que tanto escraviza o homem. Estava sendo contemplado ali para ser pisado pelos pés do Salvador. E esta é a razão que a igreja não para de crescer, porque ela nasceu de uma promessa. E esta promessa diz que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Deus continua o seu projeto, e a Bíblia diz que ele tenta, mas os homens estavam se afastando cada vez mais. Os homens estavam cada vez mais distantes. Então Deus fala com Noé: Noé, prepara a arca para a salvação sua e da sua casa. E ali o Senhor elimina a humanidade. É uma história pesada de se ver, de ler e de ouvir, mas Deus, através de Noé, dá mais uma chance para a humanidade. Mas mesmo assim os homens fracassam. Os homens se distanciam de Deus, os homens se afastam de Deus. Mesmo assim, os homens estão distanciando-se de Deus por causa do pecado. Então vem o projeto de Deus com perfeição na eternidade: enviar um resgatador, um restaurador, aquele que tiraria o pecado do mundo. Aparece João batizando no Rio Jordão, e João tinha uma mensagem forte, João tinha uma mensagem poderosa: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu vos batizo com água, mas após mim vem um, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá estava João batizando: eu te batizo com água. Vinha outro na fila: eu te batizo com água. A fila ia só crescendo, e João olhando aquele pinto de cobra para ser batizado, para ser transformado pelo batismo nas águas. Mas de repente aparece alguém diferente, e quando João olha para ele, João olha para a multidão e brada em alta voz: este aí não é uma serpente, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este aí é o Cordeiro que me resgatou, este aí é o Cordeiro que te resgatou, este aí é o Cordeiro que te batizou. Aleluia! E ele está aqui essa noite. Quem está sentindo a presença dele? A presença dele é gloriosa nesta casa. Louvado seja o teu nome. João diz: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim, eu não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias.
e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz da sua mão uma pá, e ele limpará a sua eira, e jogará toda a impureza no fogo. Jesus aparece sendo batizado por João Batista, enfrenta 3 anos de perseguição total, enfrenta o inferno, enfrenta Satanás, enfrenta os governos, enfrenta a religião, enfrenta os religiosos, enfrenta toda espécie de tentação. Jesus do Getsêmani, até pela sua própria natureza humana, ele ora ao Senhor dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade que está no céu. A oração de Jesus no Getsêmani mostra que Jesus veio preparado para enfrentar a cruz, para morrer em seu lugar, para enfrentar a morte em seu lugar. Foi uma obra de substituição. Era eu que deveria estar crucificado, era você que deveria estar crucificado, mas Jesus escolheu morrer em meu e em seu lugar. Se nós entendêssemos que quando Jesus estava com os braços abertos lá naquele madeiro, e a terra estremeceu, o céu se escureceu, e ele diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Naquela hora toda a ira de Deus estava sendo derramada sobre a cabeça de Jesus. Quando Deus olhava para Jesus, ele via o pecado, ele via que eu e você fizemos, ele via que eu e você éramos. Mas quando ele então descarrega toda a sua ira no seu filho crucificado, Jesus diz: Pai, está consumado, em sua mão entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e no lugar santíssimo nós não poderíamos entrar, mas quando Jesus morre, o véu se rasga, o céu se abre, e a igreja começa a ter acesso, aleluia, ao céu. Levante a sua mão para o céu. Glória! Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a graça dele aqui. Ele está aqui. Ele morreu, mas ressuscitou. Glória! Capítulo 5, versículo 4. Eu, João, chorava muito, pois não havia ninguém que era digno de desatar os 7 selos, nem de olhar para ele, nem de tocar nele. O choro de João, preste atenção nisso, representava o desespero da humanidade. O choro de João representava o desespero da humanidade perdida sem Deus. João chorava muito, porque não havia ninguém digno de olhar para o livro, de tocar no livro e de desatar os seus 7 selos. Mas a portaria do céu, Salmo 24, o salmista no Salmo 24 revela algo poderoso aos nossos corações. Veja o que diz o salmista no Salmo 24. Acompanhe comigo essa leitura. O céu estava aquela turbulência, porque não havia quem era digno de desatar os selos e de olhar para ele. Mas no Salmo 24 Deus revela este salmo profético, escatológico ao seu povo. No versículo 7 ele diz: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da
da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei, 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 o Rei da glória. Lavanaia sobre Canalabacai. E eu, João, chorava muito, mas o Rei da Glória estava entrando, mas ele não estava entrando como corpo, como homem, como cordeiro morto, como corpo natural. Ele estava entrando glorificado, ele estava entrando com a minha e a sua vitória, ele estava entrando com a minha e com a sua salvação, ele estava entrando glorificado. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que de repente um dos serafins voou para mim, disse João, e disse: João, não chores, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e reviveu e venceu, e com seu sangue comprou para Deus povos, tribos, línguas e nações. Ele é digno de tocar no livro, de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Se coloque de pé. Ele está vivo, ele está vivo, ele não permaneceu na sepultura, ele é aquele que abriu o livro, ele é aquele que desata os 7 selos, ele é aquele que te salvou, ele é aquele que esta noite está aqui para te curar. Adore a Ele por um minuto. Adore a Ele por um minuto. Adore a Ele por um minuto. Ele está aqui para restaurar você. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória está aqui essa noite e Ele vai tocar a sua alma. O Rei da Glória está aqui essa noite e Ele vai tocar a sua casa. O Rei da Glória está aqui essa noite e Ele vai te renovar. Recebe agora o renovo do céu, recebe agora o renovo do alto, recebe agora em nome de Jesus. Por um minuto, adore a Ele agora. Eu sinto uma glória aqui essa noite. O Rei da Glória está aqui para renovar a tua vida. Recebe agora. Oh, maravilha. Louvado é o teu nome, Senhor. Nós adoramos, Senhor, nós te glorificamos, enaltecemos o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo, maravilhoso. Oh, maravilha. Em nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Ele está aqui essa noite para curar a sua alma, para devolver a alegria que você já não sente mais, para colocar no seu coração a brasa que estava apagando, vai soprar as cinzas. O Espírito do Senhor sopra as cinzas do seu coração agora. Ele restaura você, Ele cura você agora. Vai recebendo aí onde você está. Ele está te tocando. Enquanto Ele toca em corações aqui essa noite, eu quero convidar você que está afastado, você que já pertenceu a esta igreja e agora está distante. Jesus te trouxe aqui esta noite para a salvação. Não volte da maneira que você entrou. Venha entregar a sua vida para Jesus. Corre, venha.
Jesus quer esta noite restaurar, renovar as promessas da sua vida, devolver a alegria que você perdeu. Aonde está você que veio esta noite para ouvir esta palavra? É a sua oportunidade para voltar aos caminhos do Senhor. Aonde está a primeira pessoa? Temos aqui esta noite. Eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu creio que o Espírito Santo está falando na sua alma. Aonde está você? Você não pode sair da maneira que entrou, porque Ele quer restaurar a sua vida. Venha, não deixe para depois. Pode não haver a segunda chance. Mamãe, eu sou, queria mandar a passagem. Ô glória, você que quer receber a oração, venha também. Eu vou orar por você. Nós temos 2 irmãos aqui. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Aleluia! Venha correndo. Você que quer receber a oração final, venha correndo. Vou orar por você. Eu vou impor as mãos sobre você. E Deus vai fazer obras gloriosas. Deus está falando aos corações. Não fique onde está. Deus tem vitória para te entregar essa noite. Ai, meu Deus, Jesus, eu sinto algo poderoso aqui esta noite. Eu sinto de Deus aqui esta noite. Se Jesus quiser batizar a criança no Espírito Santo aqui, pode hoje, crianças? Pode? Meu glória. Cadê os crentes batizados no Espírito Santo? Eu quero pelo menos 5 para orar pelas crianças aqui. Levante a mão, você que é batizado no Espírito Santo, para ajudar a gente aqui. Aí da nave, irmãos do seu coração, 5 irmãos. Vamos orar pelas crianças aqui. Venha correndo. 5 irmãs batizadas no Espírito Santo. Vamos orar com posição de mãos para essas crianças aqui. Venha. Jesus é o dono da festa. É Ele que é o centro do culto. E Ele está aqui para curar, para renovar e para batizar no Espírito Santo.